Glória a Deus. Quero só falar para vocês que na quinta-feira, no dia 3, nós estaremos dando início a um jejum poderoso aqui na igreja. Quero que todos os obreiros, membros da casa estejam aqui. Nós estaremos anunciando o jejum, ministrando sobre ele, fazendo a unção com óleo. Estamos partindo para a guerra. Quem vai? Quem vai para a guerra? Para quê, bispo? Só para guerrear? Não, tomar posse de todas as promessas que Deus já liberou sobre as nossas vidas. Vamos tomar posse em nosso próprio nome? Não, em nome do Senhor dos Exércitos, amém? Glória a Deus. Dia 3, às 19h30, estaremos aqui guerreando, tomando posse das promessas do Senhor. Glória a Deus. Abra a tua Bíblia no livro de Neemias, no capítulo 1. Quando eu penso que não tem mais nada num texto, o Espírito Santo vem e fala misericórdia. Não sabe de nada, inocente. Vamos lá. Neemias no capítulo 1, no verso 1 a 4. Aleluia. Quem encontrou, diga glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã. Veio Hanani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio, e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derrubados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Amém? Coloque a mão sobre a tua cabeça e declare assim comigo: Senhor Jesus, esta palavra é para mim. Então não permita que nenhuma delas, nenhuma das palavras que vai ser liberada, fique no meio do caminho. Eu abro o meu coração, eu abro a minha mente e clamo que o teu Espírito gere em mim o entendimento que eu preciso, para que a partir desta palavra haja um divisor de águas na minha vida, na minha história, na minha família, no meu chamado, no meu ministério e em tudo aquilo que o Senhor confiou em minhas mãos, em nome de Jesus. Senhor, esta palavra é tua, somente tua, que ela possa encontrar repouso no coração desta igreja, em nome de Jesus, amém. Você pode se assentar. O apóstolo nunca fala o que ele vai pregar, e eu também nunca conto para ele o que eu vou pregar, porque eu nunca sei. O Espírito Santo me fala 5 minutos antes, ou às vezes só quando eu subo no altar. E parece que a gente se combinou no que a gente vai tratar com você hoje. O Espírito Santo começou a falar comigo hoje sobre Neemias. E, na verdade, esse nome começou a bater na minha cabeça desde cedo. E eu falei: Senhor, por que Neemias? E Deus começou a chamar a minha atenção acerca de alguns pontos que normalmente nós não falamos. Nós damos muitas ênfases à construção do muro. Nós damos muita ênfase aos 52 dias em que os muros foram levantados. Falamos das grandes obras que Neemias fez ali em Jerusalém, a partir dessa construção dos muros e do restaurar das portas. Mas existe uma obra que Neemias fez, que ela fica quase sempre ocultada nas ministrações, e eu quero chamar a sua atenção para isso. A palavra do Senhor diz que quando Hanani, um dos irmãos de Neemias, vai visitá-lo na cidadela de Suzã, ele questiona a Hanani acerca de algo em Jerusalém. E o primeiro questionamento de Neemias não era sobre como estava Jerusalém, mas era como estava o povo. Como está o povo que está em liberdade e o povo que escapou do cativeiro? Ele está falando: existe um povo que estava preso e foi liberto.
E existe um povo que nem chegou a ser preso. Como está este povo? Ai, meu Deus do céu. Já está com saudade do nenenzinho? Meu Deus, amor, eu laqueei. Mas, gente, graças a Deus que eu laqueei, porque esse menino, misericórdia, ele ia me induzir a gerar um 5º filho. Olha a cara dele. Não tem como, a gente se sente seduzido. É, você, amor. Quando a gente olha dentro do contexto, Neemias, ele pergunta do povo, o povo que não tinha sido levado cativo e o povo que já estava liberto. E quando Hanani dá a notícia para Neemias, ele se estremece. Somente depois de saber como estava o povo, Hanani fala que os muros estavam derrubados e as portas estavam queimadas. Nós damos muita ênfase à construção dos muros porque é a obra que nós vimos, mas existe uma obra que não é citada e é sobre essa obra que nós vamos falar hoje, porque somente por causa da obra que antecedeu a construção dos muros é que o muro foi construído. A palavra de Deus diz que quando Neemias escuta a notícia, ele se sente completamente impotente. E debaixo da impotência que ele está, a palavra do Senhor diz que ele se assenta e chora, que ele lamenta por muitos dias e jejua e ora perante o Senhor. Por causa de muros? Não, por causa de pessoas. A palavra descreve que esse povo estava em profunda miséria, vivendo em liberdade, e descreve que esse povo estava vivendo o desprezo, estando em liberdade. E aí o Senhor começou a falar comigo, qual é a condição da minha igreja? A minha igreja é um povo que um dia esteve em cativeiro, mas hoje está em liberdade. E há alguns que nem chegaram a ser presos, mas está em liberdade. E qual é a condição espiritual da igreja? De paralisia. Você já se questionou o que fazia o povo que estava em liberdade paralisar? O que é que fazia aquele povo não produzir e não enxergar um poder de reação? Eles tinham tudo que era necessário para mudar o cenário. Eles tinham liberdade, mas eles não conseguiam reagir, porque a mente estava cauterizada num sofrimento, a mente estava cauterizada numa dor, num sentimento de impotência, de fracasso, de desistência. Eu posso afirmar que o sentimento que permeava o coração do povo em Jerusalém não era nenhuma ação do próprio diabo, porque o diabo estava usando Sanbalat, Gesem e Tobias para zombar de um povo que tinha liberdade, mas não agia segundo a liberdade que tinha. E como é que Satanás tem olhado para nós? Como é que o diabo tem olhado para você, sendo você um homem livre, uma mulher livre, um homem revestido de poder pelo Espírito do Senhor, uma mulher revestida de poder pelo Espírito do Senhor, selado, que ninguém pode escravizar porque é marcado pelo sangue de Jesus? Como é que Satanás tem olhado para você? A palavra do Senhor diz que Sanbalat, Gesem e Tobias olhavam para Jerusalém e zombavam de Jerusalém. Tratavam Jerusalém com desdém. Sabe quando você diz assim, eu vou orar, e a pessoa olha para você e fala assim, então ora lá. Ou quando a pessoa fala assim, eu vou levar o teu nome lá na igreja, para que as pessoas orem por você, tá bom. Não creem no poder da oração, não creem que o teu ministério está em pleno funcionamento, que Deus te escolheu, não consegue ver a ação do teu chamado, não consegue ver Deus no teu chamado. Sabe o que é isso? Satanás zombando da liberdade que você tem e não produz. Neemias olha a situação e fala, peraí, eu não estou preocupado com o muro, eu também não me preocupo com as portas, mas eu me preocupo com um povo que não reage, mesmo tendo inimigos zombando deles dia e noite. E por isso ele vai se assentar e chorar,
Porque é exatamente isso que fazemos quando nos deparamos com uma realidade dentro da nossa própria família, que a gente julga como impossível. Quantas vezes você prega, você ora, você anuncia uma palavra e o coração tão duro, você está vendo a pessoa andando por caminhos que vai levar para a morte, você está vendo a pessoa resistindo à presença de Deus, mas o coração dela não se dobra na presença do Senhor. Qual é o sentimento que a gente tem? De desistência. Não é o sentimento de Neemias, de se assentar, chorar, jejuar, lamentar e orar. A gente fala, entreguei para Deus. Só que nessa noite o Senhor te trouxe aqui para dizer, não, entrega para mim o que eu já coloquei nas suas mãos. Se eu levantei um Neemias, eu não vou colocar a minha mão. Se eu levantei um homem de Deus nessa casa, eu não vou colocar a minha mão. Se eu te dei autoridade, eu não vou enviar anjos do céu, porque eu já te coloquei na missão. Deus não vai te substituir, glória a Deus. Tem certeza desse aleluia? Diga comigo, Deus não vai me substituir. Essa obra é minha. Tem certeza? Essa obra é minha. Essa obra é sua. O que Deus te chamou para fazer, Ele não vai mandar outro. Quem foi levar a notícia para Neemias era um dos que estavam livres, mas que não tinha visão, discernimento do que estava acontecendo. Talvez tem muitas pessoas vindo trazer notícias para você, e que até você, como cristão, ungido, separado pelo Senhor, não está conseguindo enxergar possibilidade de mudança, mas o Senhor está falando, eu vou te dar o coração dessas pessoas, eu vou te dar o coração delas, eu vou te dar o destino delas, e você vai nortear para uma grande obra. Como? A palavra do Senhor diz que primeiro ele se assenta, ele chora, ele lamenta, ele jejua e ele ora. E dentro da oração de Neemias, ele faz um clamor por um pedido de perdão. Ele não vai apontar errados na história. Ele não vai dizer, a coisa está desse jeito porque fulano pecou. A coisa está desse jeito porque os meus pais pecaram. Não, ele diz, os meus pais e eu pecamos contra o Senhor. Ele anuncia diante de Deus e renuncia ao pecado. E quando Neemias faz isso, ele está se colocando na total dependência de Deus. Ele está dizendo, Senhor, na minha força eu não posso mudar o cenário, mas se o Senhor estiver comigo, tudo será transformado. Deus quer mudar cenários a partir da sua vida, só que Satanás tem feito muitos aqui dentro acreditarem que estão presos em dificuldades financeiras, presos em questões emocionais, presos em problemas familiares no casamento, presos na maternidade, na paternidade. Só que Deus está dizendo, ainda que aos teus olhos você esteja preso, aos olhos dos Hananes que te cercam, eles estão esperando uma solução vinda daquele que está diante do rei. Quem está diante do rei? Neemias. Quem está diante do rei hoje à noite? Diga eu. A solução está na mão daquele que está diante do rei. As estratégias serão dadas àquele que discerne que o problema não é físico, o problema é espiritual. Hanani relata problemas físicos, Neemias identifica problemas espirituais. Quais eram os problemas espirituais? Mente cauterizada pela decepção, pela frustração. Ele identifica a falta de arrependimento de Israel. A falta de arrependimento é o principal pilar que nos separa de Deus, que nos afasta da presença de Deus. E Jerusalém sem Deus era nada, uma cidade pequenininha que poderia ser dominada por qualquer inimigo sem a presença de Deus. Eu não sei quanto a você, mas quanto a mim, eu sei quem eu sou sem Deus. 2 pontos, nada.
Nada. Só uma poeira. Por mais inteligência que o Senhor tenha me dado, por mais capacidade que o Senhor tenha me dado, eu não tenho condições de acessar teu coração, nem dos meus filhos, se não for pela presença de Deus, se não for algo que Deus queira me dar, para que eu possa nortear pelo caminho, a verdade e a vida que é o Senhor. A palavra do Senhor revela que depois de se arrepender, ele permanece em jejum e se apresentando diante do rei. A dificuldade de Israel pesou no coração de Neemias. E quantas vezes nós temos preferido fazer vista grossa e fingir que não estamos vendo aquilo que nós nos sentimos impotentes. Eu não consigo mudar esse cenário, então vou fazer de conta que não é comigo. A partir de hoje, Deus vai abrir olhos nesse lugar. Dentro da sua casa, na sua família. Você vai parar de ficar brigando por questões físicas e vai começar a brigar contra o diabo. A palavra do Senhor diz que a nossa luta não é contra a carne nem sangue de ninguém. A nossa luta é contra principados e potestades e domínios. Mas só discerne isso quem enxerga pelo Espírito. E eu oro que nesta noite olhos espirituais se abram nesta casa. Quando Neemias entende, e quando ele alcança o favor do rei, ele toma um posicionamento. No capítulo 2, a palavra do Senhor descreve o posicionamento de Neemias. E esse posicionamento fez com que o povo, que nem sabia o que fazer e nem como fazer, se unisse a ele. Eu fico pensando, um povo seguindo Neemias, sem que Neemias abrisse a boca para falar: olha, Neemias não fez uma reunião, vamos reunir todos os judeus que estão em Suzã, e agora eu vou falar o que nós vamos fazer. Não, ele disse: estou indo para Jerusalém, vocês vão comigo. A palavra de Deus fala que ele chega em Jerusalém, ele fica 3 dias em silêncio absoluto, sem falar absolutamente nada com ninguém. Agora você imagina você seguindo alguém para um lugar que está em plena ruína, com um povo totalmente desanimado, desestruturado emocionalmente, e aquele que está te guiando está em silêncio. O que eu vim fazer nesse lugar? O que é que eu estou fazendo aqui? Sair da minha casa, do meu lugar de descanso, para vir seguir alguém que não sabe nem o que vai fazer. Neemias sabia, mas não era tempo de anunciar. Você precisa confiar naquele que o Senhor deu para te conduzir. Você precisa confiar na liderança, quer seja no teu trabalho, quer seja na igreja, quer seja no teu casamento. Mulheres, eu quero ensinar algo em nome de Jesus. Deus te deu destreza, Deus te deu inteligência, te deu capacidade de enxergar coisas que muitas vezes o teu marido não vê, mas isso não te torna superior a ele. Não te torna. Quantas mulheres querem mandar no marido porque ela está vendo algo que ele não vê? Fica com raiva, fica com ódio porque ele não te obedece, mas não tem que obedecer mesmo. Ele tem que te ouvir, ele tem que ponderar, ele tem que avaliar, ele tem que sondar todo o ambiente. Mas você gritar e ele obedecer, vai eu gritar com meu marido para ver se ele faz? Não posso nem elevar o tom da voz, que ainda que eu tiver coberta de razão, ele fala: não faço. Vai nascer a mulher para mandar em mim, e está certo, porque se ele não fosse assim, misericórdia, quem eu era? O sangue de Jesus tem poder. Eu sei o que Deus está tratando em mim. Deus mandou o marido certo. Agora, quantas mulheres estão perdendo a oportunidade de construir algo sólido e valoroso, porque elas enxergam além e têm taxado o marido como alguém desprovido de inteligência, cego, não está vendo que vai dar errado. Em nome de Jesus, você é uma ajudadora, você não é uma general de exército. Glória a Deus, seu marido não é seu soldado, ele é o teu general, e você precisa aprender a confiar. O que eu faço, bispa? Se o meu marido está andando todo errado, ora por ele. O teu desejo será para o teu marido. Quer ter um marido que anda alinhado? Ora por ele. Ora, Bianca.
Ora bonito, filha. Porque Deus quem convence. Deus falava com Adão, não era com Eva. Se você orar. Se você orar, quando Deus chamar esse Adão para o jardim, vai vir reluzente. Vai voltar vestido de glória, polido e brilhando, sem que você tenha feito nenhum barraco gospel para mudar o cenário. Eu creio. Receba. Você precisa confiar na liderança que Deus estabeleceu. Porque se aquele povo tivesse, na ansiedade, tentado pressionar Neemias por uma solução, a função de Neemias não era reconstruir muros, a função de Neemias era reunir o povo. Era colocar o povo no mesmo sentimento, era colocar aquele povo dentro do mesmo entendimento, em direção ao mesmo alvo. O povo estava contemplando muros, Neemias estava contemplando corações. Por isso, quando você vê alguma coisa saindo do lugar, não transforme as oportunidades em problemas. O tema dessa noite é: não transforme oportunidades em problemas. Bispa, as coisas saíram tudo do lugar, a casa está caindo. Ei, você está preocupada com a casa caindo? Preocupa com o coração de quem está vendo a casa caindo. Porque para a igreja de Cristo, Deus não vai dar muros, Deus vai dar pessoas. Deus vai dar homens e mulheres fortes que vão reedificar muros. Não peça para Deus reconstruir aquilo que você pode reconstruir, mas peça para que Deus te ajude, a partir do encontrar do coração, a fazer a pessoa enxergar o valor que ela tem a partir da identidade de Cristo nela. Glória a Deus. Quando Neemias reúne o povo e coloca o povo diante das ruínas, depois de 3 dias contemplando, a palavra fala que então ele convoca o povo e fala: nós temos 12 portas em Jerusalém, todas as portas foram queimadas e destruídas, mas nós vamos reconstruir os muros. 3 dias aquele povo pensando a mesma coisa. O que é que Neemias está pensando? Por onde é que Neemias vai começar? Como é que Neemias vai fazer? O silêncio às vezes também une, o silêncio também ajunta. E Deus hoje está estabelecendo situações, está abrindo os teus olhos para situações que você estava considerando como um grande problema. Ele está dizendo para você: é uma grande oportunidade. Deus falou comigo: há problemas acontecendo em lares, problemas de enfermidade, que não é problema, é oportunidade. Há problemas financeiros acontecendo, dificuldades financeiras que vieram à porta, que não são problemas, são oportunidades. Mas você, se continuar olhando para o problema, o sentimento de impotência e de dificuldade dentro de você vai paralisar você. E o Espírito Santo está te dizendo: observa além. Deus está abrindo os teus olhos para que você veja além. Existiram momentos do meu casamento que eu olhava para um lado, olhava para o outro e falava: Cristo amado, é agora. E foi muito bom, porque Deus não deixou a gente viver 5, 6 anos, 10 anos de paraíso para mandar uma luta. Deus mandou a luta logo de cara. Nós nos casamos, em questão de 3 meses, a empresa começou a declarar falência, o salário foi reduzido para 1/3, era o aluguel que a gente não conseguia pagar, eram as contas que a gente não conseguia pagar, e muitas vezes o que nós tínhamos para comer em casa era arroz. Arroz. O que tem para almoçar hoje? Arroz. Como que você anuncia isso? Sorrindo. Sabe por quê? Porque eu sabia que o coração de um homem que estava trabalhando todo dia, mas que não estava recebendo o que era justo, estava em aflição, porque tinha tirado uma mulher de dentro da casa dos pais e que agora não estava conseguindo suprir como precisava, como ele achava que precisava. E o que Deus estava fazendo naquele período? Nos fortalecendo, me revelando para ele e revelando ele para mim.
E foi um período que nós ficamos muito bem, mas muito bem. Foi o período até que a gente fez o Lucas. Foi. Pensa no período bom. A gente estava tão unido, que até o ventre estéril gerou. Foi. Por quê? Porque não se tratava de muro, se tratava de coração. Todas as nossas guerras financeiras só nos fortaleceu, só nos uniu, fez a gente se abrir mais um para o outro, fez a gente olhar mais um para o outro, fez a gente sentir a dor do outro, fez a gente orar mais um pelo outro. Acusações, ai, cadê? Não tem, aonde é que está? Que dia que vai ter? Que hora que vai ser? Não, cadê? Faça do problema uma oportunidade. Quando nós recebemos o diagnóstico do nosso filho que abriu o chão, oh, meu Deus do céu, e agora? Abriu o chão, eu falei, eu vou ter que enterrar um filho que eu gerei um filho, criei um monte de expectativas para ele, de repente vem um laudo com 36 folhas, eu olhei aquilo, eu falei, Espírito Santo, eu não conheço esse menino, vou ter que enterrar o que eu gerei e adotar um que eu nunca vi. A gente fala isso, só que só Deus sabe o que uma mãe atípica sente. A vontade de falar assim, onde foi que eu errei? O que foi que eu fiz de errado? E a gente chora. Eu passei 3 dias de luto, chorando. Eu não podia olhar. Eu chorava. Eu chorando de um lado e o apóstolo do outro. Mas também foi um período que a gente se uniu, que foi um período que a gente foi buscar de onde veio tudo isso, como foi que isso chegou em casa, e foi um período que a gente se compreendeu mais. Tudo aquilo que era dificuldade cessou, porque a gente pensou assim, a gente tem um autista em casa, agora todo mundo é autista, e a gente adquiriu paciência com todo mundo, acabou o problema. Paramos de cobrar, paramos de ficar nervoso, paramos de ficar irritado. Agora todo mundo lá em casa é autista. Para todo mundo a gente fala 10 vezes, para todo mundo a gente repete 50 e está tudo bem. Momentos de dificuldade vêm como uma grande oportunidade de unidade. Deus não vai fazer grandes obras no meio de uma família que não é unida. Deus não vai fazer grandes obras no meio de uma igreja que não anda em unidade. Deus não vai mover grandes coisas no ambiente de trabalho, onde o reino é dividido. Então, todo problema que surge onde você está inserido, é Deus te dando uma chave de unidade. Se é no casamento, Deus vai usar você para unir todas as partes, os filhos junto aos pais, o casamento, e vai gerar uma grande transformação. Se é no ambiente de trabalho, Deus vai usar você, que não era nem visto pelo gerente, para promover um grande ambiente de crescimento e de unidade naquele lugar, e até o que você almejava como um crescimento, uma promoção, um aumento de salário, vai acontecer, não por causa do que você construiu em trabalho, mas daquilo que você construiu dentro de pessoas. Mudou cenários, transformou realidades. Às vezes eu vejo pessoas se matando para conseguir um emprego. Se ela se preocupasse mais com o coração das pessoas, ela nem precisava lutar tanto para conseguir. As portas se abririam sozinha, porque todo mundo quer trabalhar com quem resolve problemas. Todo mundo quer trabalhar com quem é pacífico, com quem consegue ajustar os cenários. As portas se abrem. O problema é que a igreja hoje não quer resolver problemas. Ela não quer ser agente de solução. Sendo que por que disso? A gente está focando nos muros, e o Senhor está falando com você hoje, foque nos corações. Aleluia! Qual é o resultado disso? Deus provou para Neemias que a construção no coração foi feita e bem sucedida na reconstrução dos muros, numa obra que foi completada em 52 dias. O que Deus está falando para você? Que há coisas que você está orando, que você está pedindo, que já se tornou motivo da sua vergonha, e quando você lembra, você fala, meu Deus, se eu pudesse, eu me enfiava no buraco para não passar por isso de novo. O Senhor está falando para você assim, edifique corações, porque aquilo que você está buscando há tanto tempo, vai acontecer voluntariamente. A palavra não fala que Neemias construiu um muro sozinho.
Fala que cada um tomou a sua posição, porque existia unidade de pensamento, de sentimento e de propósito. E eu libero sobre essa igreja hoje unidade de pensamento, de sentimento e de propósito. Satanás não tem o poder de nos dividir, de nos colocar cada um de um lado. Não, nós estaremos todos ao redor do mesmo muro para edificar paredes? Não, para edificar a honra e restabelecer a glória do Senhor nos lugares por onde nós passarmos, em nome de Jesus. Aleluia! Deus está nos convocando para uma missão. Aqui não tem desanimado, mas tinham pessoas se desanimando por causa do desânimo de outros. Mas o Espírito de Deus está colocando em você visão, discernimento, para que você não se contamine com o desânimo de ninguém. Você está diante do Rei. Amém? Eu quero convidar você a colocar-se em pé. Feche os teus olhos. Há pessoas que estão aqui há muito tempo orando por uma causa. Muito tempo clamando a Deus por uma causa. Há situações que já viraram situações de vergonha, que você olha e você fala: meu Deus, de novo. Ora é Golias gritando: aqui não tem homem para lutar comigo. Ora é Sanbalat, Gesem, Tobias passando e zombando. Mas o Senhor está falando com alguém aqui hoje: eu estou mudando o teu foco de oração. Você não vai mais apontar o pecado dessa Jerusalém. Você vai confessar o pecado. E a gente só confessa aquilo que a gente comete. A gente não pode confessar o pecado dos outros. A gente confessa o nosso. Por quê, bispa? O nosso pecado. Porque quando a gente foca no erro do outro, a gente erra também. Porque a gente começa a armar um sistema de autodefesa. Porque a gente está olhando muros derrubados, quando na verdade nós deveríamos estar focando o que não permite você reedificar os muros. Quando eu perco a visão do coração, quando eu perco a visão do que realmente atrapalha a reconstrução dos muros, eu me torno um juiz. E na porção de juiz, eu julgo a causa de forma injusta. Porque eu trato como uma ação física aquilo que precisa ser transformado no Espírito. E o Espírito de Deus hoje, ele precisa restaurar os Neemias que aqui estão. Todo ambiente de prisão que assolou a sua vida, quer seja por causa do pecado. Neemias estava preso por causa do pecado de Israel. Quando Neemias confessa o pecado, ele não está confessando só o pecado de Israel, porque Israel está destruído. Ele fala: eu também estou aqui preso. Eles estão livres, mas eu estou preso, porque Israel inteiro pecou e eu sou o Israel de Deus. Tinham uma cidade para reconstruir, e o cara que Deus queria que fizesse isso estava preso. E a minha pergunta para você é: o que você vai dizer diante de Deus quando o Espírito Santo perguntar assim: cadê a família que eu dei para você reconstruir? Cadê o bairro que eu dei para você edificar para mim? Cadê os filhos que eu te entreguei para que fossem a minha morada? O que você vai dizer para o Senhor? Ah, Senhor, eu não reedifiquei porque eu estava preso. Talvez essa seja a noite que nós precisamos nos arrepender, que nós precisamos abrir o nosso coração. Talvez essa seja a noite que nós não transfiramos culpas e digamos para Deus assim: Senhor, eu pequei contra ti, por isso eu estou aqui, mas agora
eu faço confissão dos meus pecados e do pecado do meu povo, e posso te dizer: envia-me a mim para reconstruir aquela cidade, mas antes da cidade, o coração do teu povo. E sabe o que vai acontecer? Cônjuge salvo, filhos libertos, netos restaurados, os teus vizinhos transformados, teu ambiente de trabalho curado. Sabe o que vai acontecer? Portas abertas e outras fechadas. Sabe o que vai acontecer? Dignidade para o teu ministério, respeito para o teu ministério. Que negócio que é esse que eu vou orar e tem alguém rindo? Não, peraí. Foram rir de Elias, de Eliseu. A palavra do Senhor fala que as ursas vieram do bosque e devoraram todos que estavam zombando do ministério dele. Vai brincar com quem sabe o que está fazendo. Vai brincar. Agora, por que hoje Satanás só está faltando entrar na igreja e dar na cara dos irmãos? Porque a gente está como quem não sabe quem é, preso. Em quê? Naquilo que a gente simplesmente precisa confessar e deixar. Amém? Fecha os teus olhos por um instante. Não se preocupa com quem está ao teu lado, não. Sabe por quê? Porque dentro da igreja pode ter 5.000 pessoas. Num momento como esse, é somente nós e o Senhor. Eu quero pedir que baixem as luzes, por favor. Nesse momento, somos nós e o Espírito Santo. Querido, Ele confiou uma obra para você. Enquanto Neemias estava preso, o povo estava em ruínas. Enquanto Neemias estava fechado no palácio, o povo estava em ruínas. O povo dele, o povo que tinha andado debaixo da glória de Deus. Aonde é que você está fechado? No orgulho? Na vaidade? Aonde você está fechado? Em nome do Senhor Jesus, que o Espírito do Senhor nosso Deus hoje possa destravar você e colocar você diante do Rei. Onde Neemias estava fechado, todo dia ele experimentava do sabor da morte. Todo dia era o último dia de vida dele. Ele tomava do vinho do rei que podia estar envenenado. No lugar onde Neemias estava trancado, todo dia podia ser o último dia de vida dele. Mas quando ele foi face a face com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, a palavra do Senhor diz que ele foi enviado para uma grande missão. E aquele que era o copeiro do rei se torna o grande governador de uma cidade, outrora em ruínas, mas agora restaurada. O povo que ele tem o coração levanta o próprio Neemias para governar sobre eles. Por quê? Por causa de muros? Não, porque encontrou alguém que os compreendeu. Comece a pedir para o Senhor. Até quando você vai ficar nessa casinha? Até quando você vai deixar de fazer o que você tem que fazer? Não, bispo, eu agora estou cuidando da minha vida. Não, você está mentindo para você mesmo. Você está fugindo. O que é que você tem que confessar para a tua esposa? O que é que você tem que confessar para o teu marido? O que é que você precisa confessar para o pastor da igreja? O que é que você precisa denunciar hoje para que você possa viver a verdade de Cristo para a sua vida? O que é que você precisa hoje renunciar? Neemias está o tempo todo na presença do rei, mas somente depois da oração de arrependimento o rei percebe a tristeza nos seus olhos. O rei percebe que ele servia para algo além de servir vinho, ele servia para algo mais. Tem talentos em você que está escondido por causa daquilo que você não confessa. Um homem que tinha condições de ser um governador estava servindo vinho. Olha você na posição errada. Olha você no lugar errado e um povo inteiro perecendo, porque você está no lugar errado, preso
Por causa de quê? Até quando transferir culpa? Eu sou assim porque a minha mãe era assim. Eu faço isso porque o meu pai fazia. Não, fez porque quis. Que a partir de Jesus você ganhou direito de escolha. Você pode dizer não vou, e Satanás não pode te obrigar. Quem tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida não é escravo de mais ninguém. Mas eu fiz, bispa. Então é uma ótima noite para se arrepender e dizer: Senhor, eu não vou parar a obra para viver todo dia como se fosse o último. Qual foi a promessa que Deus te fez? Qual foi a promessa que Deus te fez? Qual foi a palavra que Deus liberou que ia cumprir através da sua vida? E por que você não consegue se mover em direção? Bispa, eu tenho medo. Você tinha antes de Jesus. Depois de Jesus não é no seu nome, é em nome dele. E ele em todas as coisas é mais que vencedor. Bispa, eu não consigo me mover porque quando eu estou indo, Satanás me acusa. Satanás só pode acusar quem não colocou o seu pecado na cruz do Calvário. Porque quem entregou o seu pecado para Jesus e crucificou junto com Cristo o seu pecado, é liberto, é transformado, e nenhuma escravidão pode sobre ele. O que nós estamos precisando? Sair da casinha. Hoje o Espírito Santo de Deus está chamando você para sair da casinha. Sair do lugar de comodismo. Quantas notícias terríveis chegando. É o parente tentando se matar. É o outro que está endemoniado. É o outro que está em divórcio. É o outro parente que está em adultério. É o outro parente que o filho está nas drogas. E a gente fazendo de conta que a gente não é o Neemias dessa história. A gente fazendo de conta que não é com a gente. É o nosso povo. É o nosso povo. É o teu povo. E o Neemias onde está? Aonde estão os Neemias de Deus? Senhor, em nome de Jesus, eu levanto um clamor nesta noite, nesta casa. Esta palavra não é minha, ela é tua. Senhor, esta palavra precisa encontrar, Senhor, não repouso, mas ela precisa encontrar um caminho para nos confrontar. Ela precisa gerar desconforto em nós. Pai, gera inconformismo no coração da tua igreja, gera inconformismo no coração do teu povo. Existe uma cidade a ser conquistada, existe um povo a ser conquistado, existe uma nação a ser conquistada para o Senhor. Existe, Senhor, ó Deus, nações que o Senhor prometeu para esse ministério. Pai, cadê o Neemias do Senhor nesse lugar? Muitos estão com os olhos nos muros. Muros edificados não mudam cenários se os corações continuarem prostrados, mas um coração erguido, tudo se transforma. A palavra do Senhor diz que antes dos muros serem erguidos, o povo se tornou um muro. Com uma mão edificava o muro e com a outra segurava a espada, e quando os inimigos se aproximavam, ninguém podia entrar em Jerusalém. Não era por causa dos muros erguidos, mas por causa de pessoas que sabiam onde estavam. Pessoas que sabem onde estão e o que estão fazendo é mais importante do que pedras levantadas. É mais importante do que um milagre. Você não precisa que Deus faça algo na sua vida para provar que Deus é Deus na sua vida, porque Ele já fez em você. Você já é a carta viva de Deus.
Será que alguém que olha para você pode dizer quem era e quem é? Será que quem olha para mim pode dizer: meu Deus, não conheço mais? Olha quem era e olha como está. Não é sobre o que Deus faz para mim, é sobre o que Ele faz em mim. Não é sobre o que Deus faz para você, é sobre o que Ele faz em você. E muitas vezes Ele vai precisar apresentar um problema para poder revelar a grande oportunidade das pessoas verem Deus em você.